O amor possui várias maneiras de acontecer. De uma coisa quase todos concordamos. Ele sempre surge da forma mais inesperada possível. A história que veremos a seguir nos traz um final surpreendente. Is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? I have waited for you. I have waited for you. Nos arredores da tranquila aldeia de Blumont, onde os raios dourados do sol desciam um manto cintilante sobre as colinas verdejantes, erguia-se o majestoso castelo, lar do respeitável Lord Sigmund Errington. Conhecido por sua imponência e prestígio, o Lorde de olhos penetrantes e maneiras polidas como o mármore era uma figura que despertava admiração e respeito por onde quer que passasse. Porém, foi numa tarde de primavera, quando os prados estavam em pleno florescer e os pássaros entoavam seus cânticos de amor, que os destinos de Lord Errington e da bela aldeã Brenda Turner se entrelaçaram. Brenda, de lindos cabelos e olhos que refletiam a pureza das águas cristalinas do ribeiro local, era uma flor rara desabrochando entre os espinhos da vida rural. Seu lar modesto, onde vivia com sua mãe idosa, era seu mundo repleto de simplicidade e amor. Foi durante uma de suas habituais cavalgadas pelos arredores que Lord Errington avistou a graciosa figura de Brenda, recolhendo flores silvestres no campo. Seu coração, normalmente tão imperturbável como as águas de um lago sereno, foi tomado por uma inesperada tempestade de emoções. Ele ficou enfeitiçado pela beleza da jovem aldeã, cujo sorriso era tão radiante quanto o sol que banhava os campos. Porém, ele não era acostumado a pedir o afeto das mulheres, pois elas sempre atendiam às suas solicitações amorosas. Sempre as conquistava com facilidade, devido aos seus encantos de homem poderoso, jovem e belo. Determinado a cativar o coração da bela Brenda, o Lorde empregou todos os recursos de sua eloquência e charme. Boa tarde, senhorita. Permita-me dizer que a beleza do campo nunca foi tão bem representada como é por sua presença. Ela, surpresa pelo elogio vindo de um nobre tão distinto, respondeu com cautela: "Oh, meu senhor, és muito gentil, mas sua cortesia não deve ser desperdiçada com uma humilde aldeã como eu." "Qual é o seu nome, flor do campo?" perguntou-lhe o Lorde. Ela, desconfiada do súbito interesse dele, respondeu-lhe afastando-se com reserva. "Brenda, senhor," falou e começou a caminhar para ir embora. Ele a cercou, cheio de interesse no olhar. Assustada com a insistência do Lorde em persegui-la, falou: "O que o senhor deseja? Eu não o conheço e não estou acostumada a falar com estranhos." Percebendo que não seria uma conquista fácil, ele resolveu se apresentar. "Eu sou o Lord Sigmund Errington, dono dessas terras. Fiquei muito interessado na senhorita e gostaria de conhecê-la melhor." "Senhor, fico muito lisonjeada pelo seu interesse por mim, mas eu não sou o tipo de mulher que se deixa seduzir por homens aventureiros. Sou uma moça de família e exijo respeito", disse-lhe com zanga.
Ao ouvir a resposta dela, ele riu com desdém, dizendo: Ainda não existiu uma mulher que eu não conseguisse conquistar, e creio que você não será a primeira, Brenda. Ela então lhe disse: Pois eu vou lhe provar que serei, Lord Errington. Quando acabou de falar, virou-lhe as costas e foi embora. A partir daquele dia, conquistar Brenda virou uma obsessão para Lord Sigmund. Ele tentou vários meios para seduzi-la. Enviou-lhe flores raras, escreveu-lhe cartas repletas de poesia e até mesmo comprou tecidos finos e joias reluzentes na vã esperança de que tais presentes a cativassem. Vendo que nada disso surtiu efeito, resolveu mudar de tática. Foi até a cabana humilde onde ela morava, carregando um arranjo de flores. Quando ela abriu a porta, ele disse: Trouxe estas flores como um humilde tributo à sua beleza, que elas possam alegrar seu coração, assim como a sua presença ilumina os campos da aldeia. Entretanto, embora encantada pelas belas flores que ele lhe ofertou, respondeu: Meu senhor, seus gestos são generosos, mas não posso aceitar tais presentes. Minha vida é simples e os luxos que por várias vezes me ofereceu são demasiado preciosos para minha condição. Foi então que o destino, com seus caprichos imprevisíveis, lançou uma sombra sobre a vida tranquila de Brenda. A mãe dela, uma senhora já idosa, começou a passar muito mal. Brenda tentou de tudo que estava ao seu alcance para curar a pobre senhora, mas nada do que ela dispunha podia curá-la. Soube então que havia um homem que se dizia médico e cobrava pela consulta. Brenda juntou as poucas moedas disponíveis para o pagamento e levou a sua mãe para ser consultada. Após um minucioso exame do médico, ele constatou que a mãe dela precisava de um tratamento específico para combater o estado de fraqueza e debilidade em que se encontrava. Sinto muito, mas sem esses remédios que estou indicando, a melhora de sua mãe será impossível, afirmou o médico, olhando com pesar para as duas. Brenda ficou atordoada com a notícia. Não sabia o que fazer, pois eram muito pobres e não tinham como comprar e mandar vir de outro lugar os medicamentos. Sem ter a quem recorrer, lembrou-se do Lorde, pois ele seria o único que teria condições de ajudá-la. Tomada de coragem, foi até o castelo e pediu para falar com ele. Surpreso com a visita dela, ele perguntou: O que houve, Brenda? Em lágrimas ela respondeu: Minha mãe, ela está doente, Lord Errington. O médico diz que precisamos de tratamentos caros, mas não temos meio para custeá-los. Desesperada, ela sentiu-se acuada pela cruel ironia do destino. Foi então que o Lorde, percebendo sua aflição, ofereceu-lhe uma proposta tentadora, embora manchada pela sombra da moralidade. Brenda, pare de chorar e me escute. Eu posso te ajudar. Permita-me aliviar seu fardo. Seja minha por uma noite. Com o coração pesado e relutante, Brenda aceitou a oferta do Lorde, sabendo que era o único meio de salvar a sua mãe querida. De fato, ela prometeu e cumpriu a parte dela no acordo. Naquela noite, ela se entregaria ao Lorde numa mistura de resignação e desespero. Ele, ao entrar no quarto onde ela o aguardava, demonstrou um sorriso de prazer e de satisfação
por conseguir realizar todos os seus desejos mais sórdidos e lascivos. Por uma noite inteira, ela se deixou ser acariciada, beijada e permitiu todos os instintos mais carnais do Lorde. Quando o dia amanheceu, ela pegou a bolsinha de moeda que ele lhe deu e foi embora. Chegando em sua cabana, a sensação de Brenda era de intensa vergonha de si mesma por ter permitido que o Lorde a tomasse nos braços e a beijasse com tanto ímpeto e desejo. No entanto, sabia que se não se entregasse aos caprichos dele, não teria como salvar a sua mãe. Consigo, ela pensou. Foi um acordo então, mas esta noite não mudará o que sinto por ele. Porém, as coisas não foram exatamente como ela pensou, meus caros. Naquela tarde, Sigmund mandou uma carroça de alimentos para a cabana de Brenda, como reforço alimentar para a mãe dela. No terceiro dia, a mãe dela já estava apresentando sinais visíveis de melhoras e Lord Errington foi visitá-la. Ele ficou satisfeito por ver que a senhora estava reagindo bem com a medicação e os alimentos. Ao sair da cabana, ele perguntou para Brenda: Brenda, eu gostaria de saber se você sentiu saudades minhas. A vida é cheia de surpresa, não é mesmo, meus caros? Ela, depois da vergonha, passou a relembrar os momentos prazerosos com Sigmund e desejou ter mais uma noite com ele. No entanto, diante da pergunta feita, respondeu: Não, eu sei que o nosso relacionamento foi apenas o cumprimento de um acordo. Você pagou e eu cumpri a minha parte. Ele a olhou nos olhos e lhe disse: Naquela noite encontrei mais do que o prazer passageiro. Encontrei a luz que ilumina minha vida escura. Ela olhou para ele surpresa. Ele continuou falando: Eu a quero outras vezes, Brenda. Uma noite é pouca pelo que estou sentindo por você. Sei que agora a sua mãe está se recuperando e você não precisará mais de ajuda financeira para se entregar em meus braços. Ela olhou para ele e respondeu: Não me entregaria em seus braços se a minha mãe não estivesse precisando, Lord Sigmund. Eu sei, mas apesar de sua tentativa de se mostrar insensível aos meus carinhos, percebi que você sentiu também uma perfeita conexão entre nós, falou ele. Verdade, meus caros. No princípio, Brenda se entregou ao Lorde como troca pelo dinheiro recebido, mas, com os carinhos e o contato dos lábios dele em sua pele, despertou nela o prazer de estar com ele naquela noite. Porém, ali diante dele, ela permaneceu sem revelar seu verdadeiro sentimento. Não adianta fingir que não me quer. Eu sei que você também me deseja, Brenda. Saiba que aguardarei a sua vinda até mim. Quando a saudade for insuportável, sabe onde me encontrar. Ele acabou de falar e se retirou. De fato, não muito tempo depois, a saudade dos carinhos do Lorde eram tão intensos que Brenda não resistiu. Foi à procura dele. Ele, quando a viu, abraçou-a com amor, dizendo: Eu sabia que você viria até mim, meu amor. Meus caros, naquela noite, o céu se uniu à terra e a lua sorriu para o mar. Os dois viveram o mais sublime momento de amor, enquanto um se rendia ao sentimento do outro. Depois de extasiados, adormeceram abraçados.
De manhã, quando ela acordou, encontrou Lord Sigmund com o sorriso mais belo que ela viu na vida, dizendo-lhe: aceita se casar comigo e nunca mais sair do meu leito, meu amor. Quero viver todas as minhas noites ao seu lado e juntos enfrentarmos todos os desafios que a vida nos reservar. Ela deu um sorriso e disse: sim, eu aceito, meu lorde. Ao romper a aurora, quando os primeiros raios do sol iluminavam o céu, o lorde declarou seu amor. Dias depois, o castelo do Lord Sigmund de Erriton abria as portas para a grande festa de casamento entre Sigmund e Brenda. E assim, nas tramas ardilosas do amor, mais um casal se entregou à paixão de forma inesperada. Quem pode dizer que o amor não é o mesmo surpreendente? Bem, eu não digo. Aguardo vocês na próxima história e, se gostaram, não se esqueçam de curtir e comentar.